Estamos aqui com o podcast Conversa Vascular. É o podcast da Clínica Ellen Pessoni, onde eu e a minha equipe fazemos uma conversa sobre assuntos sobre saúde, circulação, que ajudam as pessoas e a população de uma forma geral. Esse é o nosso objetivo. Eu estou aqui hoje com algumas novidades. Essa filmagem está sendo feita na nossa clínica. Nós temos a doutora Bruna, que se juntou ao nosso grupo de podcast, e doutora Juana e doutora Karine estão de volta comigo. Sejam bem-vindas. Bom estar aqui de novo. Hoje o nosso assunto é sobre medicamentos de manipulação, que são mágicos para tratamento de circulação. Medicamentos que a gente toma ou que a gente passa na pele. E para isso eu tenho uma convidada muito especial, com experiência de 25 anos na área farmacêutica. Há 5 anos ela é dona de uma farmácia, das melhores farmácias de manipulação aqui do Rio de Janeiro. E quando eu pedi que ela se introduzisse, ela me disse uma frase muito interessante. Eu sou uma farmacêutica com alma de empreendedora e uma empreendedora com alma de farmacêutica. É a doutora Paula Cavalcante. Muito prazer te receber aqui. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho para as pessoas de quem você é, toda a experiência que você tem nessa área em saúde, bem-estar, beleza, trabalhando com isso há tanto tempo. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma farmacêutica que já trabalho há 25 anos na área tanto farmacêutica, com medicação, mas também na área cosmética. E essa junção foi muito bacana na minha vida profissional, porque juntou o olhar para a doença, o tratamento das queixas dos pacientes, sempre junto aos médicos, junto com toda a parte cosmética, onde a gente olha para a adesão do paciente, onde a gente olha para o sensorial, onde a gente olha para bem-estar. Então, eu sou apaixonada pela reunião dessas duas áreas, né? A gente poder olhar para a saúde do paciente, mas também estar sempre olhando como é que aquela questão de saúde influencia no bem-estar e na longevidade. Então, eu sou muito fã quando a gente consegue, como nesse caso da doutora Ellen, trabalhar com profissionais que entendem esse olhar que a gente precisa ter para a doença, mas também para a prevenção, para o uso longevo, para que suplementação é mais adequada para a gente manter, às vezes, uma queixa que foi tratada de forma cirúrgica, que foi tratada de forma pontual, mas que muitas vezes, pelo estilo de vida, pela genética, ela vai acontecer um pouquinho mais na frente. Então, o que a gente pode fazer para prevenir, para melhorar a condição desse paciente, para melhorar a qualidade de vida? Então, esse é meu dia a dia, assim. Eu gosto muito de trabalhar com profissionais que tenham esse olhar. Isso, Paula, isso encaixa muito, né, Juana? É isso que eu ia falar. Encaixa muito, alinha muito com o que a gente faz, né? Que a gente pensa, assim, dessa forma também, né? Que a saúde é o nosso número 1, principal. Isso. Mas a gente está muito preocupado também com o bem-estar, com a qualidade de vida daquele paciente, não só com o tratamento, mas além do tratamento, né, de como a gente fez, para que ele saia grato, satisfeito, com a estética também dele, né, com tudo. Eu acho que o grupo pensa assim, né, a gente pensou igual ao mesmo tempo. Em relação à saúde... vem pensando na estética e quando a gente vai ver um problema de saúde, na verdade, né? Eu acho que esse alinhamento que a gente tem é saúde, bem-estar para o paciente, prevenção e o estético, que também é super importante, porque envolve todo o resto junto. Então, a gente tem esse olhar e por isso que a gente faz projetos junto, porque seu olhar é igual ao nosso. E procura pessoas que também estão alinhadas dentro disso, né? Tanto que vocês já estão fazendo um projeto juntas aí, que eu fiquei sabendo. Vamos deixar pra comentar isso depois, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre ele, né? Eu queria saber o seguinte: quais são os produtos mais procurados para a circulação na sua farmácia? Então, antes de falar de produtos mais procurados, assim, eu vou falar um pouquinho do qual é a minha linha de atuação na área de saúde. Eu acredito muito, assim, no olhar multidisciplinar. Então, assim,
basicamente a gente recebe prescrição. Então a gente não é uma farmácia que tenha, que eu consiga te dizer assim, todos os produtos procurados, porque eu atendo muita prescrição. Eu acho que é muito importante essa avaliação do médico, esse olhar, porque o médico vai ser capaz de pedir exames, vai ser capaz de fazer uma análise clínica, uma análise laboratorial. E em cima disso, assim, o que eu mais recebo de prescrições, né? Então, são prescrições de uso tópico, isso bastante na área vascular, né? Onde a gente vai tentar aí, diminuir, dar mais conforto, diminuir essa sensação, às vezes, de perna cansada, ativos que vão melhorar a microcirculação. E na parte de suplementação, tem tanto a parte de recuperação de um paciente, às vezes no pós-cirúrgico, no momento específico, quanto a parte de suplementação. Existem suplementos que ajudam muito na questão da melhoria da microcirculação, na questão anti-inflamatório, e a gente pode dizer que são suplementos com uma origem natural, né? São ativos que a gente tem... Um exemplo, a gente tem na queridinhos. dieta, né? Assim, eu sempre falo, assim, tipo, eu sou muito fã dos flavonoides, que na verdade eles estão muito presentes em fórmulas vasculares, né? Eles são antioxidantes e anti-inflamatórios fantásticos. A gente não produz, a gente precisa consumir e a gente consome nos vegetais, nas frutas, mas nem todo mundo consome isso. Isso é uma coisa importante da gente definir. São substâncias que não são sintéticas. Isso, elas não sintéticas. São feitas em laboratório. Elas são extraídas de plantas, frutas, né? E que a gente não produz no nosso organismo se a gente não ingerir. Por isso que é suplemento. Isso, a gente né? não produz se a gente não ingerir. Então, a gente precisa realmente de frutas, de vegetais, enfim, a gente precisa consumir para que a gente possa ter no nosso organismo. E são fundamentais em várias áreas de saúde. Os pilares desses flavonoides para a saúde, dessas frutas, desses vegetais, são a ação anti-inflamatória e antioxidante, que vão ajudar em doenças, mas também vão ajudar na manutenção de uma longevidade saudável. Os antioxidantes, para vocês entenderem um pouquinho, né, eles diminuem esses radicais livres, que são radicais livres que são responsáveis pelo nosso envelhecimento. E quem não quer ter uma longevidade maior, envelhecer mais bonita, mais saudável? Então, isso é o que a gente está buscando hoje. Isso, são dois pilares reconhecidos do envelhecimento, né? A inflamação e a oxidação. Isso. Então, assim, o uso... Mas nem todo mundo... Por que é importante suplementar? Quando é importante? Né? Nem todo mundo tem uma ingesta adequada uma dieta saudável. Então, quando a pessoa não tem uma dieta saudável ou quando ela tem questões de saúde que precisem aumentar essa ingesta e ela não consegue fazer esse aumento da ingesta, e também com o envelhecimento. É muito importante, quando a gente olha para a suplementação, a gente pensar que com o envelhecimento, às vezes a gente faz uma dieta super saudável, mas o nosso organismo não é mais capaz de absorver da forma como a gente precisa. E por isso também faz sentido uma suplementação. Deixa Porque aí sempre você acompanhada pelo consegue médico. uma dose maior daquela substância e aí ela vai ter uma absorção pelo menos mínima, já que o organismo não está naturalmente absorvendo aquilo dos alimentos. Exato. O ideal é você manter assim em combinação, né? Esses flavonoides, eles são usados em vários medicamentos também de farmácia. Sim. Você acha que qual é o diferencial quando a gente usa a farmácia de manipulação? Então, o que a gente tem na manipulação de diferente? A personalização, né? Então, a gente tem, por exemplo, você encontra numa farmácia comum uma quercetina, uma rutina, mas é mais difícil você encontrar uma associação. É mais difícil você encontrar uma fórmula que foi equilibrada pelo seu médico para que você tenha um melhor resultado. Então, a grande vantagem da manipulação é essa, é a gente personalizar. A manipulação sempre trabalha ou com ativos que não existem prontos, né, em doses e concentrações que a gente precisa adequar, com a associação e com a praticidade. Então, às vezes, existem pacientes, por exemplo, que não tomam cápsulas. Então, na manipulação, você consegue fazer fórmulas em jujuba, em chocolate,
num sachê. Então, todas essas vantagens de personalização muitas vezes ajudam e fazem muita diferença na adesão do paciente. Olha e que pra interessante mim, essa é a grande isso. mágica da manipulação, é exatamente isso. Porque você consegue facilitar a adesão do paciente àquele tratamento. Que às vezes, se você ficar tentando, tem que ser comprimido, ele não vai tomar e é a mesma coisa que nada, né? Então, você poder adaptar Não, eu achei fantástico o que você falou. Explica melhor. Jujuba, medicamento em jujuba, medicamento em chocolate. É isso mesmo que você falou? Explica pra gente. A gente consegue manipular em cápsula, que é o uso oral, né? E na cápsula a gente também pode ter vantagens. Mas a gente tem outras formas farmacêuticas. Então, a goma, que a gente chama que é a jujuba, então é uma forma farmacêutica bastante agradável para o paciente. A gente tem o chocolate, particularmente a gente trabalha... Jujuba, tipo uma gominha. E você pode escolher o sabor, se você quer laranja, morango, olha isso. frutas vermelhas, citros, É enfim, muito bom que ele pode ir sem escolher. açúcar. E além de ir sem açúcar, ele substitui o desejo do doce. Então, para quem tem muita compulsão por doce, a vantagem que eu vejo dessa é que você come ele e tira um pouco daquela vontade do doce também, mesmo ele não tendo açúcar. Isso. O chocolate, para a especialidade de vocês, tem um benefício adicional, porque a gente trabalha com chocolate 70% e ele é rico em polifenóis. Polifenóis também tem uma ação anti-inflamatória. Então, a gente juntar... os flavonoides são um tipo de polifenóis. Então, a gente juntar o poder já do chocolate junto com a terapêutica faz mais sentido ainda, dependendo da especialidade. Então, você consegue pegar uma substância que é boa para a circulação, né? Por exemplo, o flavonoide, fazer a dose que eu preciso para o meu paciente em forma de chocolate. Ele não precisa ingerir um comprimido. Ele pode comer um chocolatinho de 12 em 12 horas e ele vai ter a substância que eu quero que ele tenha de uma forma agradável. É isso? É isso. Isso não é válido para qualquer medicamento. Por isso que é importante a prescrição. Então, não são todos os medicamentos que a gente pode fazer uso em chocolate. Nem em goma. O que é proibido, mas os por flavonoides, exemplo, que você aí a não gente é mais técnico porque depende da absorção, né? Tá. Então a gente tem Mas substâncias o que a gente medicamento não recomenda. circulatório, Pode. o flavonoide, Flavonoide, polifenóis, eu consegue fazer. Um outro ponto que é bom é muitas vezes testar, me corrija se eu estiver errada, mas às vezes você tem que testar porque pode ser alguma substância que ela já tem um sabor muito forte. Sim. Que se você tentar com chocolate, ele pode não ficar um chocolate bom. E aí então talvez a goma vai ser melhor, exato. ou o sachê, né, vai ser melhor o granulado. A gente então, sempre é bom orienta, testar. então a gente já sabe, às vezes a gente precisa testar, mas de forma geral a gente já consegue, tem experiência e já sabe o que funciona numa goma, que nem sempre é a mesma coisa que funciona numa jujuba, num chocolate, e o sachê também. Então depende um pouquinho da forma farmacêutica, depende do tipo, e a gente também orienta, tem substâncias que são tranquilas de sabor, então o paciente pode escolher morango, limão, laranja, de acordo com o gosto dele, mas tem outras que não, que a gente sabe que um sabor cítrico vai cobrir mais, por exemplo, uma cafeína. Uma cafeína é uma substância mais amarga, então dependendo, não vai ficar bom com morango, né? Na jujuba, de repente, não é tão interessante, mas no chocolate a gente consegue fazer ela e combina de forma razoável. O flavonoide fica gostoso, porque a dose, dependendo da dose também. Então tudo isso a gente, no dia a dia, a gente vai sempre conversando com os prescritores e vai chegando nesse melhor combinado para ter um sabor agradável. A gente estava falando de suplementos. Quais são os principais suplementos para a circulação? Para as pessoas saberem. Por exemplo, cúrcuma. Cúrcuma é bom para a circulação? A cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória bem importante, né? Então ela pode entrar aí no grupo para circulação. A gente tem substâncias que melhoram a microcirculação, a gente tem substâncias que são anti-inflamatórias.
A gente tem, por exemplo, além dos flavonoides, da cúrcuma, a gente tem alguns extratos vegetais, castanha da Índia, centelha asiática, partes desses extratos vegetais, o asiaticoside. Então a gente tem algumas substâncias que a gente sabe que são protetoras vasculares. O silício também é uma substância que eu sou apaixonada, o resveratrol, que é um polifenol. E você já tem essas associações prontas na farmácia ou vocês seguem sempre a prescrição? Sempre a prescrição. A gente tem sugestões, justamente porque, assim, às vezes a gente vai formular, né? O prescritor olha todos os ativos disponíveis e vai pensar numa formulação. Existe uma troca que é importante entre os profissionais, o médico e o farmacêutico, para que aquela ideia maravilhosa de terapêutica ela consiga ficar num tamanho de cápsula ideal, numa combinação em que o paciente vai ter um custo-benefício do tratamento, porque muitas vezes o tratamento, como eu falei, ele não é só pontual, ele é a longo prazo, então a gente consegue também, junto com o prescritor, adequar adesão, adequar tratamento com o custo, com a viabilidade desse tratamento a médio e longo prazo, com a manutenção. Então, por isso que a gente faz essa orientação das formulações. Eu acho muito interessante isso que você falou, da manipulação, dessa individualização de pessoa para pessoa. E a gente trata aqui lipedema e varizes, então a gente consegue associar em uma única manipulação tanto medicamentos para circulação, quanto medicamentos que vão ser anti-inflamatórios, que já vão ajudar também ali no lipedema. E isso vai mudando de pessoa para pessoa, porque a sua queixa vai ser diferente da queixa da Bruna. Então eu consigo adaptar formulações diferentes. Eu acho que essa é a grande vantagem que eu vejo hoje assim na manipulação. E essa conversa, né, entre o farmacêutico, o médico, para achar o melhor, tanto custo-benefício para o paciente ter adesão àquele tratamento, né, quanto a vantagem de trazer um resultado também para aquele paciente com aquilo. E dentro do que você falou, né, se vai conseguir colocar tudo em uma única formulação ou não, acho que isso é uma grande dúvida. Tem uma quantidade assim, ideal, máxima que a gente possa colocar em uma única formulação? Quando a gente olha para a cápsula, normalmente cada cápsula vai, assim, uma cápsula grande, vai comportar em torno de 500 miligramas de ativo. Então, se você prescreve uma quantidade maior do que 500 miligramas, é aquela famosa dobra da farmácia de manipulação, que os pacientes recebem uma dose igual a 2 cápsulas, uma dose igual a... a frustração dos pacientes. Isso, uma cápsula viraram 3. Isso, uma dose, na verdade, né? 2 cápsulas. Isso é algo que às vezes gera uma dúvida, gera uma preocupação do paciente. É porque, diferente do comprimido, normalmente a indústria farmacêutica, ela trabalha com comprimido. Ela pega aquela substância e faz uma compressão. Na farmácia de manipulação, a gente trabalha com cápsula. E muitos desses ativos que a gente está falando aqui são extratos. Então, eles são volumosos, né? Eu sempre faço a comparação, assim, quando a gente pega, todo mundo em casa tem 1 quilo de sal e 1 quilo de farinha de trigo. A farinha de trigo, ela ocupa um espaço muito maior, a mesma quantidade do que o sal, que é mais compactado. Então, os extratos que a gente falou aqui, os flavonoides, os polifenóis, eles são normalmente mais volumosos. Então, se a gente fizer uma formulação, às vezes, com muito miligramas, é natural que vire 2 cápsulas, 3 cápsulas, mas tem pacientes que não se importam com isso. Tem gente que super toma bem em várias unidades e tem outros que, por isso que é importante na prescrição, sempre perguntar, você tem dificuldade de ingerir cápsula, né? Tem aquele paciente que não quer o chocolate, que é o contrário, ele quer a cápsula porque é mais prático. Então, 1 a 1, a personalização, de novo, a gente volta porque a gente está falando que é uma grande vantagem, que é esse olhar que vocês têm no consultório, né? Qual é a queixa, qual é o estilo de vida, o que ele consegue, o que ele não consegue, e aí você formula a sua prescrição exatamente alinhada à necessidade. Eu acho que isso é, para mim, o maior diferencial. Você tem um paciente que tem dor na perna, ele tem também o inchaço, ele tem também o lipedema. E aí, se eu vou prescrever medicamentos de farmácia, eu vou prescrever para ele, às vezes, 3 medicamentos diferentes, 4 medicamentos para poder resolver o problema dele. Numa farmácia de manipulação, eu consigo associar essas substâncias em uma cápsula, uma dosagem menor, 1, 2 cápsulas, igual você está falando da dose, né? E ele vai ter, eu vou ter com o meu paciente uma maior
adesão ao tratamento e vou conseguir tratar ele, todos os problemas que ele tem, de uma forma personalizada e com menos medicamentos comprados na farmácia. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do medicamento manipulado. E outra coisa, vocês testam, né, todos esses medicamentos, por exemplo, de farmácia, quando a gente passa vários, você não tem como garantir ali se não teve nenhuma interação. Mas quando você faz na manipulação, para você unir todos esses, você tem que testar se teve interação entre as medicações para você poder colocar todos juntos, né? Às vezes isso a gente também precisa entrar em contato com o prescritor. Isso já aconteceu, exato. Para ajustar alguma questão terapêutica, às vezes da farmacotécnica mesmo da farmácia. Tem um outro ponto que eu sou, assim... que aí é um pilar muito forte, assim, até do meu projeto profissional, que eu também gosto muito de compartilhar com os médicos, que é a questão da suplementação. Assim, quando a gente fala de medicação, a gente está usando por um momento específico da vida, né? Quando a gente olha em termos de longevidade, o que eu posso fazer em termos de longevidade? A gente já tem que pensar que ingredientes eu quero ter junto. Eu vou botar um flavonoide, eu comecei falando, o flavonoide é natural, né? E o melhor é comer a fruta. Da mesma forma que a gente tem que se preocupar com essa procedência da fruta, com a procedência da verdura, a gente também tem que se preocupar com o que a gente está ingerindo. Qual a fruta que tem flavonoide? Tem várias. Assim, tem várias frutas. O limão, tem flavonoide, as frutas vermelhas. Então, tem inúmeras. Né? Mas a gente precisa se preocupar, não adianta eu pensar, eu estou ingerindo um flavonoide e está cheio de substâncias controversas ali, né? Cheio de conservantes. E isso a gente olhando para a suplementação, a longo prazo, eu tenho um projeto que chama Você Livre, que é justamente a gente olhar para a suplementação diminuindo os ingredientes controversos. Então, por exemplo, na manipulação a gente consegue tirar de uma cápsula o glúten, a gente consegue tirar a lactose, a gente consegue tirar o corante, né? Quando a gente faz o flavorizante na goma, o nosso flavorizante é natural. Então, ele não tem... Todos os nossos produtos são livres de açúcar. Então, e a gente procura trabalhar com os adoçantes naturais, como a talmatina, por exemplo, né? O eritritol. Então, tem alguns adoçantes, a gente não trabalha com aspartame, com ciclamato, com acesulfame, com os adoçantes sintéticos. Então, você tem uma segurança maior de escolher. Claro que você tem que saber aonde você está manipulando, mas você pode ter esse benefício também, né? Você usar a longo prazo. Vou te perguntar isso agora. O que você vê é muito importante quando você está lidando com uma farmácia, né? Você conseguir fazer um controle muito rigoroso do material que você está usando. Tem algum controle de qualidade? Como é que é isso? A dificuldade que a farmácia pode ter, às vezes, né, com outras que tem no mercado que podem não ser tão rigorosas nesse controle, como é que funciona isso? Eu costumo falar que isso acontece exatamente, a gente parece que é uma classe, farmácia de manipulação, né? Mas ela é um business da área de saúde, como outro qualquer. Como outro business. Então, eu falo, da mesma forma que a gente escolhe que restaurante a gente vai almoçar e a gente sabe que se a gente escolher o mais simples, não necessariamente a qualidade é ruim, mas às vezes a gente tem um restaurante que é mais simples e a qualidade é pior. Como a gente pode escolher um restaurante melhor. Então, isso vale para os hospitais, isso vale para as boas clínicas. Então, escolha de um profissional mais capacitado, escolha de um profissional menos. Então, a farmácia de manipulação também funciona assim. Eu acho que um ponto muito importante da área de saúde é a transparência. Então, assim, na minha farmácia, a hora que o paciente quiser, ou o profissional, ele pode acessar a farmácia, ele pode conhecer. A gente recebe, assim, muitos médicos, antes de começarem a prescrever, vão visitar. Então, a gente mostra todas as etapas. Independente do diferencial de cada farmácia, é um segmento muito monitorado pela vigilância sanitária. Então, a gente tem leis bastante claras no Brasil, a gente tem resoluções que regem e que a gente tem que cumprir. Então, todas as farmácias de manipulação, é exigência legal, ter um controle de qualidade, fazer a inspeção, claro. Cada farmácia vai ter um grau de inspeção, vai ter um cuidado, vai ter uma avaliação profissional de acordo com a competência daqueles profissionais que estão envolvidos ali, né? Como é que eu estou recebendo aquela matéria-prima, que escolha eu estou fazendo, que escolha do meu fornecedor. Mas, assim, é um segmento com bastante legislado, né? Bastante controle. Então, de uma forma geral, é um segmento seguro, mas claro que existem escolhas também
que são individuais de cada negócio. Então, por exemplo, na fórmula, a gente tem pesagem monitorada de tudo. Então, assim, você entra com uma ficha para manipular o ativo e a gente bota o código de barra, só libera, balança exatamente a quantidade que tem que ser pesada de cada matéria-prima, onde a gente passa cada código de barra para a gente tentar ter a menor interferência do ser humano possível, né? Assim, a gente ter a dupla checagem. Então, tem o humano que está ali capacitado, tem o nosso funcionário que a gente treina, que tem atenção, que são pessoas experientes, mas a gente tem uma dupla checagem com a tecnologia. Então, isso, por exemplo, não é algo que seja obrigação legal. Isso é um diferencial da farmácia. Legal. E Paula, sobre as inovações na área de manipulação destinadas à área circulatória, o que a gente tem de novidade aí? Assim, eu acho que nessa área a gente pensa na área circulatória, que tem uma área cirúrgica e uma área de suplementação, de tratamento medicamentoso também. Mas tem também todo um olhar para a pele como um todo, né? Para estética. E aí o que a gente tem hoje são óleos ozonizados, então é um assunto mais novo, né? Os óleos cresceram muito. Polêmico. Pode falar que é. Fala igual você falou pra gente. Outros médicos na verdade, não. os óleos, de forma geral, a gente vem assim, do óleo de semente de uva, do óleo de amêndoa doce, que continuam sendo tradicionais, que fazem uma lubrificação da pele. Mas lubrificação é diferente de hidratação, certo? Isso, pergunta. Foi isso, bom eles você fazem falar. mais uma oclusão, eles lubrificam, eles acabam hidratando por oclusão, mas eles são óleos mais, que a gente diria, mais brutos, né? Eu sempre tive uma dúvida. Quando você coloca o óleo na pele, esse óleo, ele não tende a puxar a água da parte mais interna na pele? Não, normalmente ele faz uma oclusão. Ele diminui sela. ele diminui a perda. Mas ele não hidrata, ele só diminui a perda de água. É um dos mecanismos. A gente hidrata por oclusão, que é essa formação, você colocar um óleo, enfim, uma substância que oclua e com isso você diminui a perda de água, que a gente faz diariamente para o ambiente. A gente tem a hidratação as duas principais, né? Por higroscopia. Eu diria 3 principais, por higroscopia, que é a famosa ureia, o lactato de amônio, que são substâncias, o ácido hialurônico, que é um famoso, que são capazes de tirar a água do meio e jogar para dentro da pele. Então, é um mecanismo diferente dos óleos. A gente tem também, que é uma forma mais recente, que é você imitar a barreira cutânea, os fosfolipídios, você mimetiza, você imita a barreira e com isso você também hidrata. Tem outras formas, mas aí são formas que se somam nesses 3 pilares, né? Então, ocluir com óleo, hidratar com substâncias higroscópicas e usar fosfolipídios são 3 formas bastante efetivas. Isso é muito, muito importante. Nós temos 3 maneiras de realizar a hidratação de uma pele e são 3 formas completamente diferentes. Então, a gente tem, como é que é? O óleo. Os óleos, a oclusão, né? Que você diminui a perda de água. Você tem as substâncias que tiram água, assim, que ajudam a botar água para dentro. Então, o ácido hialurônico, as substâncias que a gente chama de higroscópica, elas são capazes de pegar água do ambiente e jogar para dentro. O ácido hialurônico é um clássico. A ureia também. Né? Então, assim, são substâncias, o lactato de amônio também uma parte dele faz isso também. Então, são substâncias que até estão no seu desenvolvimento do seu produto, então, que ajudam nessa hidratação. E a terceira é você imitar a barreira fosfolipídica, né? Que é o que controla a entrada e perda dessa umidade. A barreira fosfolipídica, barreira das células da pele. A barreira cutânea. Cutânea, né? Da pele. Então, você tem os fosfolipídios. A gente hoje tem substâncias, tem bases. A gente trabalha que com várias... imitam isso. Isso. Inclusive, várias bases que a gente trabalha para a parte circulatória, para a parte de rejuvenescimento, já tem esse mecanismo. Porque hoje a gente sabe que esse mecanismo, ele ajuda muito. Por exemplo, uma pele numa recuperação pós-cirúrgica, uma pele em que você tem uma condição dessa pele muito fragilizada, você usar cremes que já tenham essa função de barreira, imitando essa função de barreira, você já, no próprio veículo, um creme é um veículo, é o que leva a substância, você ali já melhora também a condição
de hidratação. Que é tão E importante existe- esse olhar, né? Sim, pra exato. hidratação. E eu fiquei com uma dúvida, a gente pode associar essas técnicas ou o ideal é seguir uma linha só? Pode associar um super booster de hidratação. Entendi. Aí você pode fazer, ter substâncias higroscópicas, ter substâncias oclusivas, por exemplo, o creme da Duralin tem. A gente tem óleo, a gente tem ureia, a gente tem lactato de amônio, então você vai juntando essas técnicas e você consegue um resultado melhor. A gente também tem hidratação oral, né? Isso, eu ia te perguntar se existia alguma outra forma de fazer hidratação da pele que não fosse através de creme. Isso, Existe. primeiro, de novo, a alimentação, né? Então, ingestão adequada de água, de, enfim, sucos, o que for mais fácil. Mas, assim, água é importantíssimo. Mas a gente tem algumas substâncias também de uso oral que ajudam nessa hidratação interna. E isso é muito interessante, quando também a gente acaba com o envelhecimento, ou em quem já tem naturalmente uma pele mais seca, às vezes a ingesta de água e o passar o creme não são suficientes para você Eu tenho conseguir uma melhor muitos hidratação. pacientes assim. A queixa deles, eu sempre quando eu examino, eu olho a qualidade da pele. Porque a qualidade da pele está diretamente relacionada com a qualidade do meu tratamento, principalmente quando as veias são muito superficiais. E às vezes eu tenho pacientes, até mais idosas, que falam: eu hidrato, doutora, minha pele eu hidrato, eu passo creme e não adianta. Tem alguma outra forma de eu melhorar essa hidratação? E aí você está me dizendo que existe um comprimido, uma cápsula que pode ser tomado, ingerido. Isso. E qual é essa substância que pode A gente tem ajudar? o Lipowit, né? Ele é o principal representante, não necessariamente ele sozinho, mas ele é uma tecnologia bem interessante que você consegue direcionar, então, um alto teor lipídico, né? A gente tem outras, sim, a gente, por exemplo, é muito comum a gente ter em prescrições o ômega, que é anti-inflamatório, mas a gente também sabe que ele melhora a lubrificação. Só que a gente tem esses óleos... Ômega 3? Os ômegas, e o ômega 6. 3, isso. A gente precisa deles para nossa funcionalidade, né? Assim, ômega hoje é considerado um suplemento importante Fundamental, durante o envelhecimento. Só que a gente precisa dele para inúmeros órgãos que são vitais, né? Eu vou contar um segredo aqui. Meus filhos tomam ômega. Ó, tá vendo? Eu já comecei, meu filho de 10 anos, e eu já comecei a dar ômega para ele diariamente. Hoje já tem trabalhos falando da Exatamente. suplementação de ômegas em crianças. Já é até na estudado gravidez, e né? isso. Na E já foi gestação. iniciado por pediatras o uso. Isso eu acho... Desenvolvimento esse neurológico bate-papo da é criança fantástico. melhora. É super Porque importante no quando a gente às desenvolvimento vezes fala de neurológico. suplementação, eu adoro poder contar para o paciente, e isso a gente tenta fazer bastante quando a gente tem a oportunidade de fazer assistência farmacêutica, o quanto um suplemento, uma medicação para uma queixa pode ser maravilhoso para a longevidade, para a prevenção do envelhecimento. E aí esse olhar médico, né, tô tratando mas a sua queixa, mas olha, esse benefício não é só para a queixa que você vai tratar, eu tô te olhando clinicamente como um todo A e longo isso vai te prazo. dar um benefício. Então, os ômegas, a gente usa o quê? Para a parte neurológica, para a parte cardiovascular. A gente tem vários benefícios. E, assim, eles também ajudam na lubrificação da pele. Mas é um órgão que é o maior órgão do corpo humano, mas que não chega, né? O que vai fazer primeiro? O coração vai pegar, a parte neurológica vai pegar, né? A gente precisa dessa lubrificação, o intestino vai pegar. E até isso chegar na pele, então esse Lipowit foi um desenvolvimento, né? É um lipídio também, assim como o ômega, mas que ele direciona, é como se a gente fizesse uma ingesta de uma substância que é direcionada mais para a pele. Ele consegue ter uma seletividade para chegar na pele. E o que com ele isso faz? Você consegue melhorar essa hidratação. Ele faz o reforço daquela camada de fosfolipídio. Ele é hidratante, é um fator lipídico que melhora essa hidratação. Então ele vai agir deixando a pele, inclusive o posicionamento dele é bacana a gente falar de hidratação, mas o posicionamento, os estudos dele tem estudos anti-rugas, porque na verdade hidratar é uma outra área do rejuvenescimento, né? A gente também vai desidratando com o envelhecimento.
Então, ele tem estudos anti-rugas, então você tem um benefício de hidratação, você vai ter um benefício para a qualidade daquela pele que está com a microcirculação prejudicada, mas você também vai rejuvenescer. Uma outra substância que eu sou muito fã no uso oral, que também melhora, e aí é maravilhoso para parte vascular, para microcirculação, mas também ajuda na pele, é o silício. Né? O silício, a gente tem silício, a gente precisa é um cofator importantíssimo, que a gente vai diminuindo também a capacidade a gente precisa também dele na alimentação, mas a gente vai piorando essa capacidade de absorção. E o silício é fundamental para a formação de colágeno, para a formação de tecido vascular. Então, a suplementação do silício também ajuda a ir para a pele. Então, você vai ter toda uma melhoria. Agora é uma melhoria no primeiro mês? Não. Exige uma orientação e um acompanhamento desse paciente durante um período assim, mais longo, para que você vá entendendo os resultados e você vá conseguindo direcionar a melhor forma dele manter essa pele, que ele vai ter recuperado às vezes depois de uma cirurgia, depois de um tratamento mais intensivo, mas ele manter esse benefício por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, enfim, idealmente para o resto da vida. Eu vejo que nós estamos presenciando uma revolução na medicina, na área da saúde como um todo atualmente. Por muito tempo era visto, procurado aqueles tratamentos mais mecânicos, o tratamento intervencionista, era visto, né, a saúde como um todo muito aquilo. Temos um problema, vamos tratar, como é que trata. A indústria farmacêutica cresceu muito com isso. Mas hoje, não só para a saúde, mas até a alimentação, né? A gente está vendo que as pessoas estão começando a se preocupar não só com tratar uma doença, mas prevenir uma doença. O que pode ser feito para você olhar para o ser humano como um todo, né? Ter uma visão mais completa, que os tratamentos sejam integrados. E eu acho que a farmácia de manipulação entra ajudando, porque ela consegue trazer isso de uma forma muito mais rica e facilitada do que a gente ficar seguindo o 2 mais 2 igual a 4, que é a medicina antiga. Eu vejo muita gente com resistência, muitos médicos, né, às vezes mais antigos, alguns até mais novos, mas que tinham essa criação que a gente tinha muito na faculdade, de que é aquela coisa mecanizada, e agora acho que quem não se abre para esse mundo da suplementação, de olhar para o corpo como um todo, para a vida, não é só uma questão orgânica, tem outras questões por trás, e acaba ficando para trás. Né? Sabe que eu tive durante muito tempo uma resistência. Eu também. A quê? A essas fórmulas. É até polêmico falar isso, mas a gente vai num nutrólogo, por exemplo, e você sai de lá com 2 folhas cheias de suplemento. E a primeira vez que eu passei por isso, eu falei, não é possível, nada do que eu como serve. Não tá me fazendo nada, não como nada de bom, eu tenho uma alimentação razoável, não é tão natural igual a da doutora Juana, mas é equilibrada. Quer dizer, nada do que eu como serve, vou precisar suplementar tudo isso. Então, eu acredito muito que tem que ter um racional. Você tem que fazer um equilíbrio entre isso. Você não pode pegar 2 páginas de coisas manipuladas e achar que seu organismo precisa daquilo tudo para funcionar melhor. Sim, eu acho que tem alguns pontos que não podem faltar. Volta na individualização, né, de cada paciente. Não adianta ter uma fórmula mágica para todo mundo. É para você o que vai ser melhor. Isso é um ponto bem interessante que vocês 2 trouxeram. Assim, como farmacêutica, sempre que eu tenho a oportunidade de orientar, eu sempre oriento pela suplementação, a gente começar a montar uma fórmula. Ela vai ter 3, 4 ativos. Evitar fórmulas longas, especialmente no paciente que não tem o hábito de fazer suplementação, porque não é porque é um suplemento que ele tem efeito positivo, mas ele também pode não ser bem tolerado, o paciente pode ter algum desconforto e que muitas vezes ele nem descobre, começa a tomar tanta coisa e aí acha que não tá bem e nem liga, é natural. O fato de ser natural não quer dizer que não precisa ser acompanhado, não precisa ser avaliado. Então, a gente também não colocar tudo, às vezes assim, uma cápsula só, mesmo que dobre, mas poder, eu vou introduzir mais esse ativo. Dependendo do tipo de ativo, introduza separadamente, porque se o paciente tiver algum desconforto, você vai saber o que
né? O que ele está tomando e o que você pode mexer. E um outro ponto é que eu acho que a gente sempre tem que buscar, na parte de longevidade, na parte de tratamentos que vão ajudar na manutenção, ciclos. Então, porque a gente tem vários flavonoides. Como escolher os flavonoides? Como escolher os silícios? Existem vários. E a gente trabalhando em ciclo, a gente proporcionando ciclos, que é a importância de voltar ao consultório para renovar a sua receita, porque se eu fico, eu agora vou tomar quercetina e vou comprar para sempre quercetina na drogaria. Às vezes o que é a quercetina? É um Explica pra gente. Né? Mas assim, digamos, uma rutina, uma quercetina, é um tipo de flavonoide. Muitas vezes o paciente... tipo de flavonoide que ajuda muito na memória. Mas na microcirculação, tem uma ação anti-inflamatória. Então, às vezes eu vou ali, a doutora Ellen me prescreveu uma rotina. E aí aquela rotina eu vou usar pra sempre. Aí eu passo a comprar pra sempre na mesma dose, do mesmo fornecedor. Então eu vou ter ali uma repetição do conservante que ele usa, né? Se ele usar um corante, é o mesmo corante. Eu vou estar sempre introduzindo no meu organismo e aí eu posso ter um efeito cumulativo, que não faria mal em 3 meses, não faria mal em 6 meses, mas sabe-se lá, né? Esses estudos não são de 10 anos e a gente vê pacientes às vezes que ficam ali, aderem e nunca mais voltam. E tem outro ponto importante também, né? O medicamento, ele vai se adequar muito à realidade daquela fase em que você tá. Exatamente. É muito comum o paciente falar assim, esse medicamento parou de funcionar porque meu organismo se acostumou com ele. Na verdade, tem uma questão, não é de costume do organismo, mas de que aquela medicação que tinha aquele determinado efeito, era focado mais para o inchaço, por exemplo, o inchaço deixou de ser o sintoma principal e aí você precisa agora entrar com outra medicação, enfim. Então tem que entender que remédio você tem que estar o tempo todo olhando, vendo a resposta. Começou a fazer algum efeito colateral, mudar o padrão da resposta, muda a medicação, porque aquela pode não ser necessariamente indicada para você tomar o resto da vida, né? E como você falou, às vezes o inchaço já melhorou, eu tô somente super usando aquele receptor, e aí quando eu precisar novamente, eu também não vou ter a mesma resposta, porque... Para entender o que acontece no organismo, por exemplo, você está dando aqui a medicação, você vai ter um receptor lá, um anticorpo, que vai se ligar aquilo ali para agir dentro do organismo. Se você fica dando aquilo ali demais, uma hora o nosso corpo acabou o anticorpo, o receptor daquele, então aquilo vai sobrar, e aquilo vai gerar o quê? Inflamação. Então é isso que acontece. Então, uma medicação, por exemplo, que estava fazendo bem, que tinha um efeito anti-inflamatório, com o tempo ou com o excesso e tudo na vida, a alimentação, até o próprio exercício em excesso também é prejudicial. Então ele pode acabar tendo um outro efeito a longo prazo da superdosagem, né, do superuso. Na realidade, uma saturação do organismo pelo uso repetitivo de uma medicação que a longo prazo pode não ser mais necessária. Isso, por exemplo, o uso, a frutas cítricas tem muitos flavonoides. Se eu tomar, olha, um suco de limão, um suco de laranja, um suco de abacaxi, só fazer uma dieta, eu vou ter outras questões. Eu vou talvez melhorar a minha microcirculação, mas eu vou ter outras questões que não são adequadas, né? Eu posso fazer uma irritação, posso fazer fissura, enfim, posso fazer uma irritação estomacal. Então a gente tem um equilíbrio. Ele é sempre importante, né? A escolha precisa ser sempre bem feita. Eu tenho uma dúvida, Paula, sobre as orientações sobre os produtos manipulados. Por exemplo, quais são as principais de conservação, de uso, de validade? Como que vocês fazem essa orientação de medicamentos? A validade vai no rótulo, né? Mas ela é sempre aquela validade, precisa ter uma condição ideal de temperatura, e de umidade. Então é sempre importante manter o seu manipulado na temperatura ambiente. Não é lugar de guardar nem manipulado, nem qualquer medicamento, nem na cozinha, nem no banheiro. O banheiro é um lugar mais úmido, a cozinha tende a ser um lugar com maior calor. Sempre lavar bem as mãos antes de pegar uma cápsula e sempre pegar com a mão seca, né? Às vezes o paciente, isso vale também para medicação, vira aquelas cápsulas e volta para o pote, e a mão está úmida, então você está colocando uma umidade ali naquele pote e aí você pode acabar prejudicando o seu medicamento. Se mantiver assim, o medicamento fica adequado. Quando é necessário que
É raro, mas existem algumas medicações que precisam ficar em geladeiras, ele vai com sinalização de geladeira. Cuidado no Rio de Janeiro para não deixar exposto ao sol. Sim, isso aí é bem... Temperatura ambiente, né? Todo o resto do mundo. Longe da janela, né? A gente cuidar mesmo. Em variação muito grande de temperatura, então assim, deixar na frente do ar-condicionado também não é bom, né? Porque o produto pode ficar gelado, depois você desliga o ar e esse produto fica quente. Então é sempre bom escolher um cantinho da casa em que você tenha uma condição de umidade, temperatura, enfim, e luminosidade protegidos, né? Assim, uniformes e protegidos e sempre buscando uma temperatura ambiente. Isso é interessante. Então, se você deixa na cozinha ou próximo da janela, escute esse podcast aqui. No banheiro e na cozinha. Não pode deixar medicamento de uma forma geral, não só o manipulado, né? Isso que eu... exatamente. Cosmético também. Cosmético. A gente até deixa no banheiro, assim, o produto cosmético, ele tende a ficar no cantinho do banheiro, mas também tem que tomar cuidado, gente. De acordo com a embalagem, claro, tem embalagens que são mais protegidas. Protetoras, né? Mas tem embalagens transparentes, tem embalagens que puxam calor, então assim, secar o cabelo e aí fica muito quente às vezes as luzes do banheiro, então a gente tentar ao máximo proteger. O ideal dos mundos era também não ficar no banheiro, mas a gente sabe que aí a gente acaba perdendo a praticidade, às vezes a adesão, então tem que ter um meio do caminho, mas escolher lugares com menos luminosidade, com menos variação de temperatura é relevante. Olha, eu não sabia disso. E, Paula, a gente teve agora um projeto junto que é o creme da clínica, né? E eu queria contar um pouquinho como que eu resolvi chamar a Paula e falar: Paula, me ajuda aqui. Eu preciso para o meu paciente que a pele dele fique hidratada. Ao mesmo tempo, preciso que melhore os arroxeados e também preciso que ele faça uma cicatrização pós-procedimentos dos meus pacientes. Como é que você pode me ajudar? E aí a Paula me ajudou numa formulação. E conta aí pra gente, como é que você pensou nessas... Então, porque eu te dei o problema. A gente pensou, quando você trouxe as queixas, né? Assim, o que você precisava na terapêutica. Aí a gente olha pra terapêutica, os benefícios que você deseja e vai buscar um mecanismo de ação. E aí a gente fez vários testes, né? Porque não é, assim, existem vários ativos às vezes para uma mesma terapêutica. Só que a doutora Ellen foi avaliando tanto a parte cosmética, porque na parte de microcirculação, de pernas cansadas, a formulação em si, se ela é mais hidratante, se é mais mentolada, se é menos, se refresca mais, se refresca menos, é todo um ajuste fino que a gente precisa fazer. E é importantíssimo esse ajuste fino, eu faço o ajuste químico, mas ela faz o ajuste clínico, que é de adesão. Qual é a sensação que o paciente está tendo, que sensação eu preciso. E eu dei um trabalhinho para Paula, porque eu experimentei em mim e experimentei na minha equipe. Em mim também. Eu passei um creme numa perna, outro creme na outra. São detalhes, né? Não são grandes diferenças, mas são detalhes que fazem no final a diferença. E eu acho que a gente chegou numa combinação muito delicada, efetiva primeiro, que eu acho que é o mais importante, mas também delicada, que vai ajudar tanto no tratamento quanto no alívio mais imediato dos sintomas, que é importante esse equilíbrio, né? Assim, a gente conseguiu um benefício imediato, porque o paciente está ali com um sofrimento, mas a gente ir tratar ao mesmo tempo. Isso tende a ser mais, ter uma melhor adesão desse paciente. E além de colocar o problema para Paula e, né, o que eu queria resolver de sintomas, né, o alívio também imediato era uma preocupação minha, eu ainda fiz uma exigência, que eu queria que tivesse óleos essenciais, que eu amo óleo essencial, acho que traz um benefício enorme para o nosso corpo. E aí ela teve esse desafio. O que você ali dá uma pincelada, assim, o que você pensou para mim? Eu acho que os óleos, eles, assim, você consegue com os óleos adicionar ação antisséptica, ação anti-inflamatória.
E como eu falei até na metade da gravação sobre óleos, né? Então, falando desses óleos mais famosinhos, mais antigos, e esses óleos novos. Então, o seu creme foi feito com óleos que já tem uma extração a frio, uma extração especial. Então, eles são ricos em nutrientes, eles adicionam, além da propriedade hidratante, ação anti-inflamatória, ação antisséptica, ação antimicrobiana. A gente já consegue ter óleos de uma qualidade de extração, de uma especificidade de extração diferenciada e que também vão se somar no resultado do produto. Então, gente, o que eu pensei para os meus pacientes, eu tenho um cuidado muito grande com os meus pacientes e o que eu quis trazer nessa formulação para eles. Eles já estão usando e já tem gente já com feedback, elogiando bastante, então eu queria alívio, cicatrização, melhora do arroxeado para o meu paciente, queria que ele sentisse que a pele dele tá hidratada, porque isso vai se somar ao tratamento que eu faço e com as inovações, com as novidades que ela tinha para poder fazer essa formulação. Então, quem não provou ainda, quem vai experimentar... Já provamos e aprovamos. Já estamos querendo comprar mais lá, Paula. E uma coisa que eu achei legal é que ele funciona muito bem em toda parte do tratamento. Tanto para hidratar a pele antes da sessão, quanto depois para melhorar o arroxeado. Além de melhorar os sintomas, né? Foi bem completo. Sim. Meninas, a conversa tá ótima, muita informação da Paula. Paula, queria muito te agradecer a sua presença aqui. Queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar informações sobre a sua farmácia. Se você tem divulgação em rede social, deixa que as pessoas vão procurar para poder conhecer como vocês trabalham. Isso. Foi um prazer enorme. Esse contato próximo é o que mais me alimenta como farmacêutica, porque só assim a gente consegue desenvolver verdadeiramente boas formulações, né? Quando a gente tem a proximidade, quando a gente está com o médico que está ali avaliando o paciente, a gente é desafiado a fazer novas terapêuticas, a buscar novas soluções, então isso é riquíssimo. E eu tenho certeza que nessa área da cirurgia vascular, da angiologia, eu desenvolvi muito com o contato com você, porque a gente vai incrementando, a gente propõe, mas a gente depois otimiza, melhora, aprende. Então, eu agradeço imensamente. E a gente tem o Instagram da farmácia, que é a Fórmula do Rio. Então, nele dá para ter os contatos da farmácia, o telefone, enfim. E eu estou super à disposição também. Eu sou uma farmacêutica e empreendedora presente, sou todo dia ela lá. É muito. Eu chamo ela para conversar, para ela me contar o que é que tem. Ela vem aqui na clínica e me conta tudo que ela tá tendo de novidade. Eu adoro, acho excelente. saber o feedback, trocar. Eu acho que isso enriquece e isso faz a gente evoluir todos os dias. Com certeza. Muito legal. Doutora Ruana, fala pra gente. Na realidade, eu ia fazer uma coisa que eu adoro, passar um susto nas meninas e falar assim, doutora Karine, você vai fazer o encerramento de hoje. Foi pra pessoa Então vai lá. Mas você falou o nome da Ruana. Não, mas exato. É que eu ia me despedir dela, mas agora eu gostaria que você fizesse o encerramento nosso. Então vamos primeiro deixar a rede social de todo mundo da equipe. Doutora Ruana. Então, pra quem ainda não me segue, vai lá no Instagram, @DRA Ruana Lacerda. E a gente vai colocar esse podcast aqui, vocês vão aprender tudo sobre suplementação, melhora da circulação. Doutora Bruna. No Instagram também, doutora Bruna Monerá. Vamos lá. A gente vai estar compartilhando tudo com vocês, tá bom? E doutora Ellen, conta também do creme, além da sua rede social. Tem como achar esse creme em algum lugar? Como é que faz? Direto na farmácia Fórmula, vocês podem encontrar o creme da clínica Ellen Pessoni. Então, minha rede social é DRA Ellen Pessoni no Instagram, no TikTok. E não esqueçam de seguir aqui no YouTube o nosso canal. Na clínica, o nosso podcast ele é colocado no canal da Clínica Ellen Pessoni.
Nós não temos só o podcast como conteúdo, temos outros vídeos mostrando procedimentos e tudo sobre tratamento de varizes sem cirurgia. E agora nós temos também o Instagram da clínica, que a gente ainda não tinha divulgado aqui. É verdade. Exatamente. Que é o @clínica Grupo é verdade. Pessoni. @grupo Ellen A Pessoni. gente vai ter que tirar ela de lá, porque ela não sabe nem o Instagram do grupo. Instagram, Não tô fazendo a minha parte. Grupo Ellen Pessoni. Você vai encontrar todas nós lá. E a doutora Karine, onde encontra? @DRA_Karine Miranda. Tem nem o meu, eu tô sabendo. Vamos dar quercetina pra ela. Além de melhorar a circulação, vai melhorar a memória. Tô precisando. Até o próximo episódio. Obrigada pela sua atenção hoje. Compartilhe se você acha que essas informações podem ajudar alguém.